Olá, bem-vindos a mais um bloco de português para o estudo em casa para o primeiro ano. Antes de iniciarmos, vamos saber como estão? Bem? Ótimo! Consigo ver um ou outro sorriso aí desse lado? Ai, que bom! Olhem, vocês sorriram e eu estou a sorrir. E claro, estamos todos muito prontos para começar, sim? Ótimo! Ainda bem que me disseram que sim, que estão prontos, porque eu vou já começar por vos apresentar o nosso plano. E hoje vamos trabalhar consciência fonológica e a consoante S. Mais especificamente o que vamos fazer? Vamos então ler e escrever com todas as vogais e as consoantes que trabalhámos até ao momento. E, claro, vamos hoje mais especificamente trabalhar a consoante S. E vamos trabalhar a consciência fonológica, os elementos da estrutura fonológica, que num pomposo, não é? E quando vocês virem como nós vamos trabalhá-los, vocês vão adorar, podem ter certeza. Não temos que ter medo de nomes pomposos nem nomes grandes. Adultos jovens, jovens adultos aqui que nos seguem no nosso bloco, mobilizamos em termos de aprendizagens essenciais a oralidade, a leitura e a gramática. Para começarmos a trabalhar, agora que já conhecemos o nosso plano, vamos então fazer o quê? Confirmar se temos todo o material de que necessitamos. Vamos então ver aí desse lado, se estamos a confirmar secretárias e espaços de trabalho super bem organizados, correto? E temos o quê? Que ter o nosso lápis, de preferência já bem afiado, borracha, porque é normal enganarmos, a afia e a folha ou caderno. Já sabem que eu peço sempre, se puderem, reutilizem ou reaproveitem algum caderno que tenham em casa, para não... exatamente, para sermos amigos do ambiente. Correto. Agora, cidadãos 5 estrelas, super ecológicos e super literários. Vamos começar? Então vamos. Ler e escrever. E lembram-se que vos disse que íamos o quê? Começar com a consoante S. Consoante S, que temos aqui a sua representação em braille, a sua representação em língua gestual portuguesa e a forma como nós a representamos quando escrevemos. Então vamos a saber. Representação do S minúsculo de imprensa e manuscrito. E o S maiúsculo de imprensa e o S maiúsculo manuscrito. Não sei se repararam que por baixo da letra, desta vez eu inseri uma linha. Porque muitas vezes vocês esquecem-se que quando nós escrevemos com a letra manuscrita, ou seja, quando escrevemos no nosso caderno ou na nossa folha, devemos sempre escrever o quê? Em cima da linha. Correto, muito bem. E agora vamos iniciar. Onde é que nós encontramos, onde é que nós ouvimos o som? Onde é que ele estará nas palavras? Vamos procurá-lo. Temos uma sineta, ou seja, um sino que é um pouquinho mais pequenino. E agora como é que eu escrevo esta palavra? Com a representação de imprensa, sineta. Eu consigo encontrar um S? Pois consigo. Logo no início. Sineta. E como é que será que eu escrevo na representação manuscrita? Assim. Vou dar-te um conselho. Se quiseres aproveitar e ir escrevendo as palavras que vamos aqui começar a trabalhar, podes fazê-lo. Deixas um espaço ao lado da palavra para depois poderes fazer a sua ilustração. Então, uma sineta irias ilustrar como? Claro, desenhando um sino mais pequenino. Muito bem. Só por curiosidade, como é que nós aqui no nosso bloco temos assim o hábito de contar as sílabas das palavras? A bater palmas, correto. Então estão a postos aí em casa. Vamos só ver aqui quantas sílabas tem esta palavra. Sineta. Então vamos fazer si, ne, ta. Quantas sílabas contaram? 3? Muito bem. E contaram muito bem, acertaram. Parabéns. Aqui temos um copo que tem um sumo de fruta natural. Ora, copo, encontramos o som S, o som S.
S. Copo. Não. Então, e se for sumo? Encontramos? Encontramos. Sumo. Sim, já sei, alguém aí de casa já está a dizer. E tem 2 sílabas. Correto, muito bem. Tem 2 sílabas esta palavra. Em manuscrita, nossa representação manuscrita, a mesma palavra. Então, recordem-me, quantas sílabas tinha esta palavra? 2. Muito bem. Tinha 2 sílabas. Tinha e tem, claro. 2 sílabas. E encontramos o S, recordem-me? Sim. Logo onde? Na primeira ou na segunda sílabas? Na primeira. Su. Boa. Vamos procurar mais? Ou acham que já não existem mais nenhuma palavra? Será que não? Claro. Vocês estão super participativos. Sim, sim, já percebi alguns exemplos. Aqui apresento-vos uma sala de aula, onde temos uma professora e os seus alunos a trabalhar de uma forma muito feliz e bem disposta. Sala de aula. Sala, encontramos logo o S, sa. Sala. E em de? Encontramos? Não. E aula? Aula encontramos? Também não. Não o encontramos, nem o conseguimos percepcionar auditivamente. Então, vamos nos focar na palavra. Qual era aquela em que tínhamos o som S? Sala. Muito bem. Quantas sílabas? Querem contar? Então vamos contar. Sa-la. Quantas? 2 sílabas. Então, já percebemos que encontramos o S, que o conseguimos percepcionar auditivamente. Então, e digam-me, onde é que ele está? Na primeira ou na segunda sílaba? Sa-la. Em? Sa. Muito bem, que era a primeira sílaba. E aqui, como tem a vossa representação, o quê? Com letra de imprensa. E agora aqui não apresento a imagem. Começo por vos apresentar já a palavra. Vou-vos trazer aqui um cheirinho de mar hoje. A palavra é surf. Tem a representação de imprensa e a representação que é manuscrita. Atenção, surf é uma palavra que tem uma origem estrangeira, ou seja, que provém de uma outra língua. Alguém sabe o que é surf? Muito bem, é um desporto que se pratica. Que se pratica aonde, já agora? No mar. Desporto. Surf, mar. Então, surf. Encontramos o S? Sim, muito bem. É logo o primeiro som, é logo a primeira letra. Então, e já falámos nele, dissemos o que era, explicámos o que era. Vamos vê-lo? Muito bem. Aqui temos um desporto. E agora vou-vos convidar e vou-vos pedir que prestem muita atenção, porque no final vamos precisar de fazer aqui um mini-jogo de descoberta de palavras. Portanto, vou-vos convidar a assistir a esta pequena animação e, já sabem, muita atenção. Às vezes parece uma serpente, outras uma sardinha a saltar. Mas é só a letra S que anda aqui a passear. Por onde andará ela? Às vezes é líder da expedição e segue na frente das restantes letras, como em serpente, sardinha, saltar e só. Outras esconde-se no meio da multidão. Consegues encontrá-la em urso, mosca, raposa ou esquilo? A letra S minúscula é usada, por exemplo, para escrever o nome de animais. Já o S maiúsculo utiliza-se, por exemplo, na escrita de nomes próprios. Conheces alguma Sara, Serafina, Sílvia, Sónia ou Susana? Juntas formam o Sa, Sé, Si, Só, Su. Agora é a tua vez. Descobre os S's que passeiam pela tua sala de aula. E vamos então, vou pedir a vossa ajuda e vou deixar aqui esta imagem para tentarmos encontrar estes S's.
No quadro em que esta professora escreveu algumas palavras com a representação de imprensa e outras com a representação manuscrita. Eu vou lê-las e, como são muitas e não estão ordenadas numa linha, vamos combinar o seguinte: vamos começar por ler e perceber as que estão escritas com letra de imprensa e depois passamos àquelas que estão com letra manuscrita. Muito bem, então vamos começar? Ora, com letra de imprensa, Sofia, lápis, professor, mesa. Onde é que nós encontramos o nosso S? Encontramos em todas elas? Sim. Sofia é logo a primeira. Em lápis, encontramos o quê? Mesmo no fim da palavra. E em professor? Em professor até encontramos dois S's. E eu depois, mais à frente, vou tratar disto num bloco convosco, está bem? Porque isto são os casos muito especiais aqui da nossa letra S. E depois em mesa. Em mesa encontramos o S. Sim. Alguém aí de casa está a dizer: mas professor, encontramos o S, mas estamos a dizê-lo, a pronunciá-lo Z. É verdade. É mais um daqueles casos que vamos fazer aqui um jogo de detetives sobre ele. Pode ser, não vai ser neste bloco. Agora vamos passar às palavras que estão escritas com letra manuscrita. Esquadro, sala, livros, Santiago. Então, em esquadro, encontramos o S? Sim, é logo o segundo. E mais uma vez temos aqui uma maroteira deste S. Em sala, até já tínhamos visto da sala de aula, não foi? É verdade. Logo a primeira letra. Em livros, o S está no final. E está-nos a indicar que é só um livro ou mais do que um? Mais do que um. E este é outro caso que nós vamos falar. E por fim temos Santiago, que é o quê? Um nome de um menino. Pode ser um dos vossos colegas. Também poderia ser Salvador, Samuel. E então este aqui encontramos o S no início, correto, e está escrito com letra manuscrita, porque o nome das pessoas escreve-se com letra manuscrita, tal como o quê? Os nomes dos países, das cidades, correto. Tenho estado muito atento aqui aos nossos blocos e às lições que os teus professores estão na escola. Muitos parabéns! E agora vamos fazer aqui um pequenino exercício, vamos juntar. Vamos começar com a sílaba sa e depois tenho aqui outras sílabas para juntar a esta sílaba e formarmos umas palavras. Então vamos iniciar. Sa, cola, ou seja, é como se eu fizesse uma soma de sa mais cola. E a palavra que íamos obter era sacola. Sa mais raiva. Saraiva. Atenção, aqui a palavra Saraiva está com o S minúsculo, mas se fosse o sobrenome de uma pessoa, tinha que iniciar com correto, S maiúsculo. Sa mais pataria. Sapataria. O que é uma sapataria? Muito bem, o local onde nós vamos comprar os nossos sapatos. Vamos continuar com a nossa sílaba C. C mais có. E tínhamos seco. C mais lado. Se, lado. C mais cá, seca. Podemos continuar agora com a sílaba si? Ótimo! Então vamos continuar. Estou a ser muito rápida? Estás a conseguir acompanhar? Pronto, ainda bem. Então podemos continuar, não é? Boa! Si mais neta. Será que já vimos esta palavra hoje? Sineta, que era aqui, logo a primeira que falámos, aquele sino pequenino. Muito bem. Si mais nó. Sino. Si mais rene. Sirene. Sirene o quê? Que nós às vezes ouvimos dos bombeiros, das ambulâncias, da polícia. Boa. Novamente digo-vos, se quiserem ir apontando
escrevendo, copiando algumas destas palavras, se conseguirem vão fazendo, está bem? Se estiver a ser muito complicado para vocês, não fiquem nervosos, já sabem, cada um tem o seu ritmo, vamos fazendo com a nossa calma. O importante é, se não consegues copiar, estás atento, está bem? Ótimo. Então vamos continuar com o nosso só. Só mais pá é o quê? É sopa. Só mais ma. Soma. Então, e se fosse só mais cá? Só cá. Soca. Soca. Esta soca pode ser o quê? Um calçado que nós utilizamos. E vamos chegar ao... Já falámos no sa, se, si, só. Falta-nos trabalhar a sílaba su. E aqui temos algumas que, se calhar, já ouvimos falar nelas hoje, já as trabalhamos aqui no nosso bloco. Su mais mó. Sumo. Então, e su mais ave? Suave. Su mais mia. Sumia. Atenção, este sumia é a mesma coisa que desaparecer. Desapareceu. Está bem? Já trabalhámos as sílabas, já encontramos o S nas palavras. O que é que vamos fazer agora? Vamos aqui escrever um pouquinho. O que é que eu pretendo com este exercício? Vou explicar-vos este e já dizer-vos que vamos fazer um similar já de seguida. Vou apresentar-vos uma imagem, já tenho aqui o título, porque muitas vezes os exercícios que vocês têm para fazer são o quê? Fazer legendas ou escrever frases sobre as imagens. Às vezes vocês têm alguma dificuldade. O que é que eu pretendo? Percebermos como é que podemos fazer e dar-vos aqui alguma ajuda, algumas técnicas para vocês perceberem. Então o que tínhamos que fazer primeiro? Primeiro temos o quê? Que perceber o que temos à nossa frente para descrever. Depois pensar o quê? Se tivermos que escrever um texto, o texto tem que sempre ter um quê? Um título correto. Então, eu já ajudei. A Sofia viu o urso. Tentei usar nas frases que vos trago palavras que vocês, à partida, já consigam escrever sozinhos. Vamos ver então o que vos apresento. Depois de ver como está a atenção, a imagem, o que é que nós fazíamos? Ora, a Sofia viu o urso, já temos o título. A Sofia foi ao zoo. Em Portugal só conseguimos ver algumas espécies de animais no nosso zoo, nos nossos zoos. A Sofia foi ao zoo. Lá ela viu o urso. Ele comia a baga deitado. Ora, tinha algumas informações sobre ursos, ou seja, o que eles gostam de comer, qual é o seu tipo de alimentação e o quê? E aproveitei estes conhecimentos que já tinha aqui para o nosso texto. Então, a Sofia foi ao zoo, lá ela viu o urso, ele comia a baga deitado. E agora vamos ver se conseguimos perceber aquilo que escrevemos. E vocês em casa podem fazer isto como se fosse um jogo com a família. Sabem porquê? Vocês depois podem fazer os vossos textos e depois perguntam, e também podem fazer com os colegas e com a professora, depois perguntam-lhes, fazem-lhes perguntas sobre o vosso pequenino texto. E vamos ver se eles estiveram atentos. Então, o que viu a Sofia no zoo? No zoo, a Sofia viu o urso. E podíamos fazer outra pergunta. O que comia o urso? Recordam-se o que a professora apresentou? O urso comia a baga. Muito bem. Vamos fazer mais um para tentarmos deixar esta questão feita. O Simão e o sapo. E temos aqui a representação de um sapo. O sapo nadava no lago e o Simão viu. O sapo teve medo do menino. O Simão dá comida ao sapo. Nós não devemos alimentar os animais. Vocês sabem disso, não é? Às vezes podemos estar a dar algum alimento que eles não possam comer. Então, e agora, será que conseguíamos, com estas 3 frases, colocar alguma questão para tentar perceber se entendemos ou se quem está a ouvir ou a ler o nosso texto entende? Sim? Vamos ver quais foram aquelas que eu pensei. Já sabem, vocês provavelmente pensariam em outras.
O que viu o Simão? E tínhamos logo o quê? Uma ajuda no título. O que é que o Simão viu? O Simão viu o sapo. O Simão viu o sapo. Mais alguma questão que pudéssemos fazer? Sim? Que tal esta? O sapo teve medo. E o que é que nós dizíamos no nosso texto? Que o sapo teve medo? Sim, o sapo teve medo. E de quem é que o sapo teve medo? O sapo teve medo quê? Do menino quando o viu. Lembram-se que falámos em trabalhar a consciência fonológica e era assim um nome muito pomposo? Recordam-se? Então vamos ver de que forma é que eu trouxe de nós fazermos aqui esta aplicação. Então o que vamos fazer? Vamos fazer um jogo. Vamos fazer um jogo. Então o que vai acontecer? Vou apresentar-vos uma imagem ilustrativa e uma palavra. E depois temos duas opções, e vocês aí em casa têm que conseguir descobrir qual delas é a correta. Só temos duas opções e temos que saber o quê? Quantas sílabas tem esta palavra? É só pensar. Aí em casa, para as duas primeiras, vou dar um bocadinho mais de tempo para vocês, se quiserem, fazerem o quê? Baterem palmas. Pode ser? Então, vamos já à primeira. A imagem é de um pai que está a brincar com o seu filho. E a palavra que nós precisamos saber quantas sílabas tem é a palavra, ou aí de casa, pai. E então, pai, quantas sílabas tem? Tem 3 ou tem uma? Quantas é que será? Pai, será que a dividimos? Tem uma sílaba. A palavra pai não se divide, é só aquela sílaba. Conseguiram fazer? Muito bem. Passamos à próxima, já sabem, as duas primeiras, mais devagarinho. Sapo. Então, a palavra é sapo. E sapo tem 4 sílabas ou 2 sílabas. Sapo. Quantas? 4. 2. 2? É verdade, sapo tem 2 sílabas. Atenção, não podemos confundir as sílabas com os sons. Na palavra sapo, nós conseguimos escrever e perceber 4 sons diferentes. Na primeira sílaba, que é sa, temos 2, o se e o a. E na segunda, temos mais 2 sons, que a sílaba é qual? Pó. O p, o p e o o. Ou seja, nós ouvimos 4 sons, mas temos quantas sílabas? 2 sílabas. Boa. Então podemos passar às próximas? Então vamos. As próximas vamos fazer um bocadinho mais depressa. Está bem? Sim? Boa. Sol. Vou repetir. Sol. Quantas sílabas tem? 2 ou uma? Sol. Aí de casa, estou a ver uma sílaba. Mais uma palavra que não dividimos. Família. Temos aqui uma família feliz. Quantas sílabas tem a palavra família? 3 ou 4? Família. Mostrem-me lá aí desse lado. Muito bem. Tem 4 sílabas. Família tem 4 sílabas. Podemos continuar? Sim? Então vamos continuar. Agora temos uma que vocês gostam muito. Sopa. E então, a palavra sopa tem 3 sílabas ou 2 sílabas? Quantas é que tem a palavra sopa? Tem. Quantas? 3? Será que são 3? Então, se são 3, quais é que são? Faz lá com as tuas mãozinhas. Sopa. Já dei uma ajuda. São 2 sílabas. Muito bem. Sabonete. Sabonete. Então, esta palavra, quantas sílabas tem? 4
3. Quantas é que tem? Sabonete. Querem fazer com as palminhas? Querem que vos dê uns instantes? Então vou dar. Já sabem, as opções são 4 e 3. Sabonete. Tem muito bem. Tem 4 sílabas. Olha, aí de casa, se quiserem, já sabem, podem ir mostrando ou os lápis ou os vossos dedos com a opção que vos parece correta. Pode ser? Boa! Assim também participam. E agora, mãe. Temos aqui a imagem de uma mãe com o seu lindo bebê. Ora, mas qual é a palavra que nós precisamos de saber quantas sílabas tem? É a palavra mãe. E as nossas opções, quantas sílabas tem esta palavra? Tem 3 ou 1. Atenção, estamos a falar da sílaba e não do som. Mãe. Tem? Tem uma sílaba. Tem, na realidade, 3 letras, mas sílaba é só uma. Mãe. Muito bem. E nesta temos uma família que está a tirar uma foto. Boa. Então, a palavra é foto. Quantas sílabas tem? Foto. Terá 4 sílabas ou 2 sílabas? Tem 2 sílabas. Muito bem, parabéns. Estiveste mesmo muito interessado e participativo. Parabéns. E chegamos ao nosso resumo. E então o que trabalhámos hoje? Hoje estivemos a trabalhar as consoantes e as vocais. Estivemos a escrever e a ler. E estivemos a trabalhar a consciência fonológica. Ora, agora que chegámos ao fim, vou despedir-me de vós, desejando que continuem a ter um dia excelente. Agradeço a vossa participação, como sempre estiveram muito bem. Continuem a estudar muito e vou deixar aqui aquele desafio. Não se te esqueças de sorrir, de fazer alguém sorrir. Até ao próximo bloco.